E eu vou dar continuidade aqui no meu vídeo, porque assim, eu meu celular descarregou e ele vai ficar como parte 2 do meu relato. E o que eu quero dizer para vocês é que eu findei a primeira parte do vídeo agora e lá falava sobre meu período de faculdade, né? Quando eu fiquei por lá. Mas eu estava lá junto com aquelas pessoas, mas eu não me sentia à vontade, porque eu me sentia discriminada em função da minha idade. Até então eu estava com 57 anos. Hoje eu estou com 66, né? Tem 10 anos que eu deixei, né? Na verdade tem 9, né? Tem 9. Nós estamos em 2026. E aí um belo dia, gente, dando continuidade, aí um belo dia, assim, eu já estava cansada de não conseguir me enturmar com as pessoas. Eu recebia críticas, eu recebia cobranças, assim, que eu percebia que era discriminação, né? Uma vez eu até passei por uma situação que eu vou falar aqui para vocês. Eu tinha um professor chamado professor Renan. E a disciplina dele, um dia teve uma atividade. Nós tínhamos que preparar 6.000 mudas de açaí, né? A partir da semente, claro, né? Nós tínhamos que fazer todo o processo, desde a semeadura, o passo a passo durante o crescimento, o nascimento da semente, o crescimento, até quando ela atingisse o tamanho correto para a gente fazer o transplante por viveiro. Transplantar a muda por viveiro, né? Então foram formadas 10 equipes, cada uma com 6 pessoas, né? E eu acabei ficando numa equipe onde tinha 3 pessoas jovens e 3 pessoas com idade mais avançada. Nessas 3 mais avançadas, tinha uma pessoa provavelmente de 40 anos, tinha uma outra pessoa mais nova do que eu, deveria ter uns 55 anos, e eu tinha 57. Nós éramos quase da mesma idade. Só que essa outra pessoa que tinha 57, 55, ela era bem conhecida, já trabalhava na rede pública, ela inclusive laborava em área rural com mel, e muita gente conhecia ela desses órgãos do município aqui de Paraupeba. Então eu me identifiquei muito mais com ela do que com as outras pessoas, embora eu me desse bem com todas as pessoas. Mas eu sentia até no olhar das pessoas, não precisava elas falar. E na época, eu confesso a vocês que eu tinha pouca roupa. E tinha uma roupa que eu sempre ia para a faculdade com ela. E um dia eu fui fazer uma apresentação, um trabalho, e eu fui discriminada por causa da minha roupa. Tipo assim, porque tu não tem outra roupa, né? Isso são coisas assim que eu trouxe comigo, assim, guardei, né? Assim, das coisas que eu passei. Por sinal, hoje eu tenho tanta roupa que eu até dou, graças a Deus. E nessa equipe que formaram, eu fui o último pacote. Eu fui a última bolacha do pacote, né?
Tipo assim, não tem mais ninguém, vem tu, né? E eu fui para essa equipe. E eu me esforcei bastante, eu tenho até fotos, assim, quando a gente estava trabalhando para preparar essas mudas, né? Dia de domingo eu ia para, não tinha aula, mas eu ia para a faculdade para cumprir a atividade que o professor tinha determinado. E hoje eu quero dizer para vocês que na roça dos meus genros existe 200 palmeiras de açaí referente a essas mudas que nós preparamos. Porque na época, essas mudas, quando elas atingissem 40 a 50 centímetros de altura, elas poderiam ser doadas para pessoas que tinham algum tipo de atividade na zona rural, que comprovasse o vínculo e tal. E aí, na época, o meu genro, eu orientei meu genro que ele podia ir lá pedir, né? E eu também falei com o pessoal da faculdade e eles doaram, eles foram buscar e hoje a gente já toma esse açaí. Por isso que dizem que quem planta colhe, né? E eu posso dizer isso, né? Eu ajudei a plantar, eu ajudei a semear, hoje eu ajudo a colher, eu preparo e eu tenho orgulho disso. Então, assim, as minhas frustrações da minha vida são porque eu não consegui concluir o nível superior. Eu queria muito. No início eu queria ser advogada, porque assim, como eu sempre fui assim muito essa voz forte, né? Essa cara de gente que tá com raiva, né? Que eu sempre falo para as pessoas, eu só tenho uma boa aparência se eu estiver sorrindo, igual eu tô aqui com vocês. Se eu estiver séria assim, ó, não fico legal, eu mesma. Sou crítica de mim mesma. Na verdade, eu sou muito crítica, eu tenho um senso crítico muito apurado. Então, como eu disse, eu tive que desistir da faculdade, mas eu não desisti por causa que eu sofri muito preconceito, né? Eu desisti porque eu tinha que optar. Ou eu trabalhava, porque com 57 anos eu ainda não estava aposentada, né? Eu tinha que trabalhar para sobreviver. E o mercado de trabalho formal que existe por aqui e por aí, tenho certeza, não me aceitava com essa idade. E principalmente que foi um período, véspera de Covid, né? Essa doença plantada aí, desses malfeitores não são da parte de Deus. Porque se fosse, não teriam feito isso e ceifado tantas vidas preciosas de jovens, crianças, adultos, pessoas idosas, né? É tão bom viver, gente. Se dependesse de mim, eu ia viver eternamente. Mas sabe por que a gente tem esse desejo? Porque Deus colocou esse desejo de eternidade no nosso coração. Entenderam? Então, o que foi que eu fiz? Como eu não consegui mais voltar para o mercado de trabalho, ninguém me dava oportunidade, eu fui estudar num celularzinho Peba que eu tinha, corte e costura. A rede social, ela nos ajuda a ter mais conhecimento, aprender muita coisa. Se você usar ela com boa intenção, com objetivo, né? Se você usar para o mal, você não vai conseguir muita coisa, não. E se conseguir é por pouco tempo, porque a gente acompanha aí. E quem usa a rede social com objetivo no mal, a gente tem acompanhado qual é o resultado, né? Então, gente, eu usei um celularzinho Peba, naquela época um Nokiazinho, 2016. Não tinha ninguém que quisesse me dar emprego. Eu me ofereci, eu ia em bolsa de emprego, que chama, né? Mas eu nunca consegui de volta. E aí eu fui aprender a costurar. Então, de 2016 para 2026 são 10 anos, né? E eu consegui montar um pequeno ateliê, que é esse que eu tô aqui. E eu já costurava em 2019, quando eu desisti da faculdade, né?
E eu estava passando por dificuldade porque eu não conseguia, não tinha dinheiro para pagar meus materiais, porque embora fosse uma faculdade pública federal e o meu curso era período integral, eu acordava 4h30 da manhã, transporte deficiente aqui, muito ruim. Eu não tinha condições. E aí eu optei por ficar na costura. E hoje, 10 anos se passaram, eu continuo na costura. E o que eu quero dizer para vocês também é que nesses 10 anos, os 2 últimos anos e meio, eu adoeci da visão. Eu fui fazer uma cirurgia para tirar uma catarata, né? Que é uma cirurgia simples, básica. Fiz tudo certinho, fiz consulta, fiz exame pré-operatório, não tinha nenhum problema, nem de pressão, nem diabetes, nada. E por uma negligência médica eu fiquei cega. Então esse olho esquerdo aqui, ó, esse eu vou chegar bem pertinho, né? Ele agora está transplantado, só tem 4 meses. Eu enxergo 40% só. Entenderam? E isso dificultou muito mais a minha vida, porque a minha sobrevivência dependia do meu trabalho de costura e da aposentadoria, que agora já sou aposentada, mas salário de aposentado. Na verdade, eu juntava meu salário de aposentado com o da costura para sobreviver. Mas com esse problema de saúde tem 2 anos e meio que eu estou passando por isso. Eu tenho que estar voltando a São Paulo, conforme eles marcam lá. A minha primeira consulta em São Paulo, no BOS de Sorocaba, que é um hospital de referência no Brasil, por sinal maravilhoso, vale a pena correr lá para pedir esse socorro, porque lá atende pelo SUS. O meu atendimento pelo SUS lá, para consulta e cirurgia, eu não paguei nada. Mas em compensação, para mim me deslocar daqui de onde eu moro, sudeste do Pará, exatamente em Parauapebas, tenho que voltar para trás. Voltar para trás, dar a volta, ir para Belém, ou então ir para o aeroporto de Marabá, para poder seguir para Brasília, para depois chegar em São Paulo, para depois ir para Sorocaba e tudo mais isso. Então, assim, toda essa dificuldade que eu tenho de me deslocar, conforme eles determinam para mim voltar, exige custos. E eu praticamente parei de trabalhar. Eu faço alguns serviços, eu posso mostrar para vocês. Aqui eu vou virar a câmera. Tá aqui meu ateliêzinho, tem uma televisão ali, tem essas 2 máquinas, uma reta industrial e uma overlock. E tenho mais ali uma domesticazinha que tá depois, ali tem um provadorzinho, minha mesa aqui, para eu atender meus clientes. Tem aqui uma centralzinha de ar, porque aqui é muito quente. E esse estabelecimento meu aqui, ele é doado para mim trabalhar, não é meu. Então, assim, resumindo, eu nunca vim aqui na rede social, assim, para pedir dinheiro, para pedir isso, para pedir aquilo. Os custos das minhas viagens para São Paulo, cada vez que eu volto lá, eles não são menos de R$5.000, por causa, incluindo as passagens. Eu uso colírio há 2 anos e meio, estou com a coluna hoje arrebentada, por causa que eu trabalhei um bocado. Eu cheguei de viagem dia 28 à noite, desde o dia 17. E assim, eu agora vou chegar até vocês para falar os assuntos que eu sempre venho acompanhando. Porque como eu estou há 2 anos e meio fazendo um tratamento de visão, faço pequenos serviços de costura, não posso mais trabalhar em grande escala, porque tenho dificuldade para passar linha nos equipamentos.
Eu sou rápida, entendo do meu ofício, dou aula de corte e costura, costuro sob medida, sei fazer muita coisa na costura. Se alguém até me chamar, me dar um curso, eu vou agradecer, porque não vai ser suficiente para mim. Eu pesquiso sobre tudo e todas as coisas. Eu pesquiso sobre solo, eu pesquiso sobre planta, eu pesquiso sobre flores, sobre alimento, sobre tudo que vocês puderem imaginar. E principalmente agora nesses 2 anos e meio que eu estou me restabelecendo dessa visão. E o detalhe, Deus é bom porque, nariz com 2 orifícios, orelha com 2 orifícios, 2 olhos para enxergar, né? 2 mãos, 2 pés, 2 pernas, 2 braços, que bom. Gratidão a Deus por isso, porque eu só enxergo com esse, e esse aqui tem uma lente de 2 cirurgias que já foram feitas, já fiz mais outra, tem 4 meses que foi o transplante definitivo, para eu voltar a enxergar, porque eu estava cega, né? Fiquei cega, realmente, cega, sem enxergar nada. E essa lente, ela espelha e atrapalha esse outro também. E eu tenho catarata e glaucoma nesse outro olho. Então, gente, eu estou passando aqui para fazer esses relatos para vocês. Não para querer, assim, me lamentar, dizer que eu tô mal, que eu sou uma pobre miserável. Não é isso. É porque nesses 2 anos e meio, por eu ter trabalhado pouco, eu fico muito na rede social. Só que eu fico na rede, eu olho muito a rede social para me entreter. Quando eu não estou na rede social, eu estou na igreja, eu sou testemunha de Jeová. Eu faço questão de dizer isso. Eu não tenho vergonha de ser cristã, porque eu aprendi a palavra de Deus. Eu continuo pesquisando as escrituras, absorvendo conhecimento, para poder ser bondosa, exercer bondade, ter amor ao meu próximo, fazer as coisas que Deus se agrada, porque nós não podemos viver nesse mundo igual bicho. E a gente presencia uma série de atrocidades na rede social, a começar pela nossa cúpula, né? Pela nossa governança, que é uma desgovernança. Ninguém faz nada por ninguém, sabe? Você passa a rede social, você não fica pesquisando essas coisas tristes. Você não fica pesquisando guerra, você não fica pesquisando morte, doença, sofrimento. Mas aparece e você se depara com isso. Então é muito triste, porque quando você vê uma pessoa na rede social pedindo ajuda para curar um câncer, para fazer uma cirurgia, é na cabeça, é no fígado, é no pâncreas. Quando você vê pessoas no nosso Nordeste aí reivindicando alimento no prato, não tem água, a falta de água naqueles locais mais áridos, as doenças, a falta de saneamento básico, uma série de coisas horríveis. Você vê pessoas em fases terminais acessando a rede social para pedir socorro. Pessoas de outros países pedindo socorro aqui no nosso país, para a nossa população, para nós. Por sinal, tem vários criadores de conteúdo aí, que são um dos maiores criadores de conteúdos que tem aí no YouTube, fora do Brasil, principalmente no continente africano. É o meio de vida que eles têm, que eu estou citando isso não para apontar dedo, mas
é o meio que eles têm, porque lá eles também passam por coisas piores do que nós. E o povo brasileiro é um povo bom, é um povo que tem muito amor ao próximo. Tanto é que esses YouTube, que são de continentes africanos aí, eles têm prosperado bastante com a ajuda do povo brasileiro. Eles próprios mencionam nos seus vídeos. E nós, povo brasileiro, nós temos esse coraçãozão de ajudar as pessoas. Só que é assim, às vezes nós ajudamos muito mais os de fora do que os da nossa casa. E outra, tem muitos criadores de conteúdo no nosso país que eles migraram, alguns deles migraram para o lado errado, né? Estão colhendo aí, estão sofrendo as consequências. E a gente não deseja mal para ninguém. Mas, por exemplo, eu tenho a consciência que se eu fizer algo de errado, eu vou ter que arcar com as consequências. Mas eu prefiro passar minhas dificuldades do dia a dia trabalhando com essa visão pela metade, ganhar meus 20 reais, meus 40 reais fazendo um serviço de costura, do que pegar algo que não é meu, que é ilícito. Então eu hoje passei aqui para falar sobre isso. É muito triste. A gente paga a água, a gente paga a energia, a gente paga o nosso alimento, a gente veste, a gente calça, a gente compra o nosso remédio, mas nós não temos o apoio que é necessário, que é obrigatório do nosso governante. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui nesse vídeo. Eu sei que a gente tem que ser neutro em várias coisas, mas tem momentos que a gente sofre tanto que a gente não aguenta mais. Quero pedir aos nossos governantes, às pessoas do legislativo, do executivo, do judiciário, das mais altas cúpulas do nosso país, que façam alguma coisa por nós, que direcione as verbas que são dos impostos que nós pagamos, porque somos nós que pagamos, para ajudar a nossa população, que precisa de alimento, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de saneamento básico, precisa de coleta de lixo, precisa de uma água de qualidade. Água, então, é uma tristeza. Que façam projetos que realmente saiam do papel e possam ajudar as mulheres viúvas. Essas mulheres que nos representam aí nessa casa, na capital do Brasil, ou aquelas que querem ser mulheres, que nos ajudem, que defendam, que façam projetos para ajudar as mulheres. Gente, eu estou com 66 anos, mas eu estou viva, eu não estou morta, eu preciso trabalhar. Eu não quero nada dado, eu só quero trabalhar. A gente não tem incentivo de ninguém, a gente bate nas portas, ninguém abre. Eu não quero ser vereadora, eu não quero ser deputada, eu não quero ser senadora, eu não quero ser prefeito, eu não quero ser governador, eu não quero ser nada disso. Eu estou aqui pedindo para vocês. E eu fiz esse vídeo mesmo por várias situações. Eu viajando para tratar esse problema de saúde. Eu não tenho ajuda de viagem, ajuda de custo de viagem do nosso governo, é do meu bolso, do bolso dos meus filhos, da minha família. Eu tenho mais uma viagem para fazer agora, para continuar, para ver se eu resgato.
Então, façam as leis que tenham validade, que a nossa justiça seja o menos morosa. Eu tenho essa causa na justiça, ninguém ainda não se proclamou, não tem perito. Eu dependo de um perito para dar lá o seu parecer sobre a minha causa. O que é que eu preciso provar para alguém que eu não era cega, que houve uma negligência médica, que eu já gastei, esgotei todas as minhas condições financeiras, agora estou usando de terceiros, de segundos, de quem me ajuda. Então, esse é o meu pedido aqui. Outra coisa, eu tenho uma causa na Justiça de Canaã, dos Carajás aqui. Até agora eu nunca recebi retorno. Fez 1 ano agora em junho. Nós já estamos em agosto. Por que que tudo isso demora tanto? Eu não estou pedindo nada, eu só estou querendo o que é meu de direito. Então vocês, governantes que nos representam aí, façam alguma coisa por nós. Não é por mim, se vocês fizerem valer o título que vocês receberam, o voto que vocês receberam aí para trabalhar pelo povo, vocês vão estar fazendo por todo mundo, por todos que precisam, principalmente, mas não é o que está acontecendo. Todo mundo está aproveitando o período que passa por aí para encher os bolsos e esquecer que aqui existe ser humano. E que se vocês estão aí em cima, ó, vocês devem a quem colocou vocês aí. Entendeu? Não esqueçam disso. Porque o ciclo da vida, feliz daquele que nasce, cresce, vive bastante e depois morre. Mas as consequências elas virão para cada um de vocês. Porque, ó, aquele que está lá em cima é o mesmo Deus que você diz, que acredita que tem. Mas não é não. Porque se fosse o mesmo, vocês teriam amor às pessoas, ao ser humano aqui na face da terra. Vocês têm que ser respeitados por nós, porque Deus é tão bom que Ele disse que nós temos que nos submeter às autoridades. Mas Ele falou também que na hora que vocês não quiserem mais obedecer, fazer o que é certo, Ele vai interferir. Então, procurem meditar sobre isso e aguardem o que virá sobre vocês, viu? E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Boa tarde. Eu vou postar ele no YouTube. Um dia, qualquer pessoa vai ver ele aí. E vai se deparar com o que eu falei. Entendeu? Porque no momento, eu não sei quando é que esse vídeo vai ser visto. As pessoas só veem política, assuntos voltados à política, corrupção voltada à política, poderes executivos, legislativos e judiciários envolvidos em situações escandalosas. Eu que sou uma simples cidadã, embora discriminada por muitos, e tem muitas por aí igual eu, mas eu não sou boba, viu? Eu também nunca troquei meu voto por cesta básica. Eu optei por ser costureira porque eu não dei conta de ficar na faculdade sem trabalhar. Então, para comer e beber, eu trabalho. Eu que pago o meu remédio. Ali tem umas 3 sacolas só de caixa de colírio que eu uso para esses olhos. Porque o médico ainda disse assim, ó, tem que ser colírio original, não pode ser genérico. E a gente não acredita mais em nada. Agora,
Atenção, atenção, senhores políticos, vocês que tomam conta da nação, das verbas do país, vocês vão pagar. E vão pagar caro. Não esqueçam disso. E é essa a mensagem. E é sobre isso. Viu? Eu tenho certeza que muitos por aí estão indignados como eu. Mas vamos esperar, dias melhores virão. Mas os melhores dias virão só com Deus. Com vocês, pode tirar o cabelinho da chuva. E era sobre isso que eu queria falar.